Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao assunto da disciplina de Projeto Hidrossanitário 2, certo? Com um conteúdo que é muito relevante, que a gente já combinou nas aulas anteriores, né? Já comentou sobre ele, que é justamente a aula referente ao esgotamento sanitário, certo? As tubulações que são necessárias, parte de cálculo ainda não vai entrar nessa aula de hoje, vai ser na próxima aula, mas vai ser uma aula bastante teórica e muito interessante, certo? Primeiro, pessoal, para esgotamento sanitário, a gente tem os requisitos mínimos que ela deve atender. E quais requisitos seriam esses? Garantir a qualidade da água de consumo, ou seja, evitar a contaminação, permitir o rápido escoamento dos dejetos e fácil desobstrução das tubulações, impedir que os gases provenientes do interior do SPS, que é isso, pessoal, Sistema Predial de Esgoto Sanitário, certo? Permitir impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial de esgotamento sanitário atinjam os ambientes sanitários, certo? E também garantir o escoamento de esgoto separado de águas pluviais. Esse ponto aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção, que é muito relevante, que é um erro bastante comum que ocorre com relação ao dimensionamento desse tipo de projeto. Muitas vezes, equivocadamente, o pessoal direciona a água advinda da chuva, né, água pluvial, diretamente para o esgotamento sanitário. E isso é incorreto, certo? Isso é errado que isso aconteça. A gente, enquanto academia, né, enquanto estudantes, a gente deve conhecer qual a maneira adequada de ser feito esse dimensionamento, que é, no caso, ter uma tubulação destinada para o recebimento e direcionamento das águas pluviais, que essas sim podem ser reaproveitadas como cisternas e outros tipos de tratamento, certo? E tem também as águas de esgoto, que são destinadas para um tratamento específico que a gente já estudou, seja tanque séptico, seja filtro anaeróbio, seja as lagoas, e aí sim poder ser despejado no corpo hídrico, certo? As presentes instruções, pessoal, são baseadas principalmente na NBR 8160, que ela é do ano de 99, certo? Que basicamente estabelece as exigências mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto que deve obedecer às instalações prediais de esgoto sanitário. Aqui a gente tem uma imagem, pessoal, que constitui basicamente um conjunto de tubulações e demais acessórios que tem por finalidade coletar, conduzir e afastar da edificação todos os despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos e encaminhar para a rede pública coletora ou para o destino adequado, certo? Isso daqui, essa definição, é a definição mais coerente no termo de esgotamento sanitário, certo? A gente tem as partes constituintes aqui, ó, ramal de descarga, que são essas tubulações aqui, ramal de esgoto, ramal de ventilação, coluna de ventilação e tubo de queda. A gente vai verificar cada uma dessas tubulações agora individualmente, certo? Então, ó, primeiro aqui, os aparelhos conectados aqui a uma instalação predial que está destinado ao fornecimento de água para fins higiênicos, receber os dejetos das águas servidas, né? Por exemplo, lavatórios, sanitários. Esses aparelhos aqui são denominados como ramal de descarga, ou seja, a tubulação que vem imediatamente após a utilização dos aparelhos sanitários, como aqui ó, a saída do vaso sanitário, a saída do lavatório ou a saída do ralo, essas tubulações são denominadas como ramal de descarga, certo? A gente tem algumas peças que vai começar sendo trabalhadas ao longo algumas definições ao longo dessa aula, certo? Primeiro, o que são sifões? São um tipo de desconector, certo? Basicamente, são peças que contêm uma camada líquida chamada de fecho hídrico, que é essa parte aqui, fundamentais para impedir a passagem de gases contidos no esgoto. A norma brasileira NBR, né, 8160, recomenda que haja no mínimo 50 milímetros de altura desse fecho hídrico dos desconectores. Que a gente tem as cubas, os lavatórios, principalmente pias da cozinha, certo? Que a gente tem o sifão do tipo S, o sifão do tipo P
e o sifão do tipo garrafa, certo? Vocês podem perceber que o nível desse fecho hídrico deve obedecer no mínimo 50 milímetros, certo? E para que isso, professor? Isso aqui vai servir para que os gases e o mau odor aqui da tubulação de esgoto não volte e acaba ocasionando um mal-estar nessa instalação, certo? Por isso que serve isso. Da mesma maneira funciona aqui, ó, na bacia sanitária, certo? Que é uma bacia sinfonada aqui, tem um fecho hídrico a um determinado nível de água, que vai evitar com que esses gases voltem, né, causando mau cheiro. Assim como na caixa sinfonada e no ralo sinfonado também, certo? Aqui a gente tem a caixa sinfonada. O que é esse aparelho? São peças que recebem as águas servidas dos lavatórios, banheiros, boxes, enfim, tanques, pias, e encaminham para o ramal de esgoto, certo? Ao mesmo tempo que impede o retorno desses gases contidos no esgoto para os ambientes internos, certo? Então, basicamente, é uma tubulação de conexão que ela vai receber, através das entradas dela, obviamente, todas as tubulações das águas servidas, ou seja, do ramal de descarga, e encaminhar para o ramal de esgoto, certo? E esse aparelho também tem um fecho hídrico nele, justamente para evitar esse mau cheiro. Aqui, ó, ramal primário, que seria esse conjunto de tubulação que contém esses gases provenientes do coletor público ou do tanque séptico, certo? A gente tem o ramal secundário, o conjunto de tubulações e dispositivos onde os gases do esgoto não têm acesso. Nesse caso aqui, a passagem dos gases é impedida pelos fechos hídricos, principalmente dos sifões e dos desconectores, certo? A gente tem aqui a tubulação de queda, que é esse tubo aqui, ó. Geralmente tubulação na vertical, existente nos prédios de 2 ou mais andares, que recebe os efluentes dos ramais de esgoto e dos ramais de descarga, conduzindo até as caixas de inspeção, certo, pessoal? Então, ó, o tubo de queda geralmente é aplicável quando a gente tem um prédio com vários pavimentos subsequentes e que os banheiros, obviamente, ficam uns acima dos outros. E aí a gente direciona essa tubulação do ramal de descarga e do ramal de esgoto para esse tubo de queda que vai levar para a caixa de inspeção, certo? E ó, o subsistema de ventilação, que é esse sistema aqui, ó, que deriva do ramal de esgoto e vai para uma tubulação independente, certo? Ela vai ser destinada principalmente a possibilitar esse escoamento do ar que existe na atmosfera do sistema de esgoto e vice-versa. Vai fazer com que haja a circulação de ar no interior do nosso sistema, certo? Com a finalidade principal de proteger o fecho hídrico e os desconectores de ruptura ou de aspiração, que seriam compressão encaminhada pelos gases da atmosfera, certo? Então, basicamente, para evitar pressões negativas, ou seja, para evitar que essas tubulações ocorra algum tipo de pressão nela, e também para evitar o mau cheiro, é conectado essa tubulação ao ramal ou uma coluna de ventilação. E essa coluna de ventilação tem acesso, obviamente, à atmosfera e vai trocando esses gases e fazendo com que o ar circule no interior do sistema, certo? Aqui, ó, a gente tem uma maneira inadequada de fazer esse sistema de esgoto, que é basicamente o ramal de descarga liga na caixa sifonada, ramal de descarga liga no ramal de esgoto leva para o tubo de queda, certo? Não é a maneira adequada. Infelizmente, a gente acontece muitos dimensionamentos desse tipo aqui. O correto será justamente esse, ó, uma derivação dessa tubulação que vai para o tubo de queda vir para uma tubulação de ventilação, certo? Para evitar tanto esse mau cheiro, como também que haja pressões negativas dentro do sistema, além da proteção do fecho hídrico também, certo? E aí, ó, a gente tem outros aparelhos, como caixa de gordura. Basicamente, pessoal, essa caixa de gordura ela é destinada para reter, na sua parte superior aqui, ó, as gorduras, graxas e óleos, principalmente contidos no esgoto, que vão formando camada que deve ser removida periodicamente,
que vai evitar com que esses componentes se escoem livremente pela rede e acaba obstruindo essa distribuição, certo? Basicamente, onde é que é aplicável, pessoal, a caixa de gordura? Nas tubulações que saem, que são advindas de pias de cozinha, certo? Geralmente onde lava um prato, há uma presença maior de alimentos e de gorduras. Nessas pias é necessário que a destinação da tubulação passe necessariamente por uma caixa de gordura, já para evitar problemas futuros com relação à obstrução das tubulações, certo? Essa caixa de gordura, como vocês podem ver, tem diâmetros e tamanhos variados, né? Existe ela desse tipo aqui, que é a pré-fabricada, né? Com as dimensões já corretas, né? Coerentes, de acordo com o volume adequado de esgoto. E existe também umas caixas de gordura que são moldadas em loco, certo? Podem ser feitas manualmente, de concreto ou de alvenaria, certo? A gente tem aqui, ó, nosso próximo item que a gente é interessante, é relevante o estudo, é a caixa de inspeção, certo? Basicamente, essa caixa de inspeção, ela vai ser destinada para permitir a inspeção, a limpeza e a desobstrução da junção e mudança de declividade ou direção das tubulações, certo? Ó, a representação em planta baixa dessa caixa e um corte comum seria quando eu venho do meu tubo de queda lá na horizontal, na vertical, perdão, e ele passa para o nível do solo na horizontal, o ideal é que não haja essa curva, e sim que haja uma caixa de inspeção que vai quebrar, né, essa pressão que vai reter essa carga e direcionar no fluxo subsequente. O de perfil, a caixa seria assim, um corte lateral, a gente vê a tubulação de entrada e de destinação dessa caixa de inspeção e um perfil com 3 entradas, por exemplo, certo? A gente pode ter 3 entradas e uma saída, por exemplo, dessa caixa de inspeção, sem problema algum, certo? E no mais, pessoal, a aula introdutória seria só isso. A gente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai pegando os ábacos e as tabelas referentes ao dimensionamento para fazer esse dimensionamento das tubulações hidráulicas e principalmente de esgoto sanitário, tendo em vista que vocês já têm o conhecimento de instalações hidráulicas de água fria pela disciplina de Projeto Sanitário 1, certo? Muito obrigado pela participação de vocês, terem chegado até aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.